Muito bem. Nessa aula, continuaremos dando sequência ao estudo das preferências do crédito tributário e vimos que o artigo 186 do CTN determina que o crédito tributário prefere a quaisquer outros, à exceção dos trabalhistas e daqueles de acidente de trabalho. No entanto, é muito importante observar que este caput do artigo 186, ele se aplica a inventário, arrolamento, liquidação judicial ou voluntária. Não se aplica a falência, concordata ou recuperação judicial. Ah, não, Boba, não. E o que se aplica, então? É o parágrafo único do artigo 186, que nós vamos conhecer agora. Vamos lá? O que é que nos determina o parágrafo único do artigo 186? Na falência, o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais. Extraconcursais são aqueles que surgem durante o processo de falência. Ou as importâncias passíveis de restituição, vou explicar o que é, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado. Eu vou explicar todos esses detalhes. A lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho. E a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Então, observe que o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvadas estas circunstâncias, ou seja, os créditos decorrentes da legislação de trabalho até o limite de 150 salários mínimos por credor, porque o CTN permite que haja esse limite e a lei de falência estabeleceu esse limite de 150 salários mínimos por credor. Voltando para mim, portanto, então, no que diz respeito a inventário, arrolamento, liquidação judicial voluntária, os créditos trabalhistas preferem, de qualquer maneira, os tributários, independente do valor. Mas, no caso de falência, concordata e recuperação judicial, é só até 150 salários mínimos. O que significa isso? Se o indivíduo tem 600 salários mínimos para receber, ele vai receber 450. Ele vai receber 150. Os outros 450 vai receber depois, lá para trás, como crédito que vai ser quirografário. Certo? Então, há esse limite dos créditos trabalhistas de acidente de trabalho, não. Voltando lá para a tela. Os créditos decorrentes de acidente de trabalho sem limite, os créditos extraconcursais são todos créditos que preferem aos tributários. Importâncias passíveis de restituição nos termos da lei falimentar. Vamos dar o exemplo disso aqui. Voltando para mim. O que é, por exemplo, um crédito passivo de importância passiva de restituição? Vamos imaginar que eu tenho um fornecedor A que fornece para a empresa B. Essa empresa B entra em processo falimentar, mas o fornecedor mandou mercadoria para ela nos 15 dias anteriores à decretação da falência. E essa mercadoria não foi vendida. Esse credor tem direito à restituição da importância. Ok? Então, é um crédito passível de restituição, tem preferência sobre o tributário. Vamos adiante. E, finalmente, créditos com garantia real no limite do valor do bem gravado. Voltando para mim. Esta, sem dúvida nenhuma, foi uma grande vitória dos banqueiros num governo do PT, o que é muito curioso. Na verdade, o que aconteceu? Com o argumento de que haveria uma queda nos juros cobrados pelos bancos, em função de que teriam mais garantia nos seus empréstimos, os créditos privados dos bancos, que têm imóvel garantindo a dívida, têm preferência sobre os tributários no processo falimentar. Quem diria isso, que isso iria acontecer no governo do PT, e foi exatamente o que aconteceu. Então, é lógico que não houve queda de juros, não houve porcaria nenhuma, mas os créditos dos bancos, créditos privados que têm garantia real, passaram um bem garantindo, serão pagos preferencialmente aos tributários a partir
de 2005, com a Lei Complementar 118, em função da Lei de Falências. Ora, mas até o limite do valor do bem gravado. Isso significa que se a dívida é de 100 mil e o valor do bem que está garantido é 80 mil, o que prefere são os 80 mil. O que ultrapassar, no meu exemplo, 20 mil, por exemplo, o que ultrapassar o valor de 80 mil, o valor do bem gravado, vai entrar lá para baixo também como crédito quirografário. Ok? Então, muito importante essa questão da adaptação do código à atual lei de falências. E tem mais um detalhezinho no próprio parágrafo. Vamos lá para a tela. A multa tributária prefere apenas os créditos subordinados. Volta pro Bob! É que nós vamos explicar o que é isso. Bob, o que é isso, pelo amor de Deus? Crédito subordinado, muito simples. O crédito subordinado, o exemplo mais típico, é aquele valor que o sócio da empresa emprestou à pessoa jurídica. O sócio, pessoa física, emprestou à pessoa jurídica. Ou o sócio, outra pessoa jurídica, emprestou à sociedade. Este sócio só vai receber esse dinheiro de volta se der para pagar para todos os outros credores. Os créditos subordinados são os últimos, nós vamos ver agora com detalhes, são os últimos na ordem de hierarquia dos créditos. São os créditos subordinados. E as multas tributárias preferem tão somente aos créditos subordinados, são as penúltimas a serem pagas. Já havia uma tendência jurisprudencial no sentido de dividir o crédito tributário, tributo para um lado, penalidade para o outro. Isso foi efetivado pela Lei de Falências e veio alterar o Código Tributário Nacional com a Lei Complementar 118, realmente separando. A parte de tributo tem a sua preferência e as penalidades são os últimos créditos a serem recebidos, penúltimos créditos a serem recebidos, se sobrepondo tão somente aos créditos subordinados. Então, o crédito tributário foi dividido. Tributo, que está em 8º lugar na classificação dos créditos, nós vamos ver agora, e em penúltimo lugar estão as penalidades tributárias juntas com quaisquer outras penalidades. Muito bem. Então, minha gente, é muito importante observar o seguinte. O Código Tributário Nacional foi adaptado, e eu vou pedir para o Vitor passar o slide, ficando a imagem em mim, mas eu quero só que passe a imagem, por favor, pode passar, Vitor, para que nós possamos conversar, pode passando até o final desse slide. Ótimo, pode passar, obrigado. Aí, mais umzinho, vai lá, isto, obrigado. Minha gente, olha só, o Vitor vai virar especialista em direito tributário, vai formar em direito e vai advogar direito tributário, ficar rico e mandar dinheiro para os amigos dele. Eu espero ser um deles, para receber uma gratificação lá. Minha gente, olha só. Tem um detalhe. A Lei Complementar 118 adaptou o código à Lei de Falências, mas o fez de forma muito incompleta, mas muito incompleta. Bota incompleta nisso. Então, o que nós temos que fazer para analisar a preferência dos créditos? Cuidado, em processo de falência, concordata e recuperação judicial. Inventário, arrolamento, liquidação judicial voluntária, aplicamos o caput do artigo 186. O crédito tributário prefere a quaisquer outros, à exceção dos trabalhistas e de acidente de trabalho. Tá? Mas com relação à falência, concordata e recuperação judicial, nós temos 13 créditos, uma ordem de preferência. Os tributários vão estar em 8º lugar e, se for penalidade, em 12º lugar, conforme nós vamos ver agora. Então, é importante combinar no estudo das preferências do crédito o que está no CTN, o que está na Lei de Falências e até algumas definições do Código Civil. Ok? Então, vamos estudar a ordem de preferência dos créditos tributários nos processos de falência, concordata e recuperação judicial. Legal? Vamos lá. Primeiro crédito a ser pago. As compensações autorizadas pelo artigo 122 da Lei de Falências a serem realizadas pelos credores
que tenham débitos para com o devedor. Ora, voltando para mim, como é que fica isso? As compensações, isso pode inclusive ser crédito tributário. Se a fazenda pública deve ao sujeito passivo uma restituição à empresa e a empresa entrou em falência, deve à fazenda pública, os créditos são compensados extinguindo, sem que haja pagamento efetivo. E são os primeiros a serem pagos. Os tributários podem estar aí, inclusive. Certo? Vamos adiante. O segundo crédito a ser pago são as despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação provisória das atividades do falido, que serão pagas pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa, de acordo com o artigo 150 da Lei de Falências. Este é o segundo crédito a ser pago. O terceiro, os créditos trabalhistas, de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por credor, que serão pagos tão logo haja disponibilidade, conforme o artigo 151 do CTN. Em quarto lugar, os créditos extraconcursais, nos termos dos artigos 67 e 84 da Lei de Falência, que são aqueles que surgem no decurso do processo de falência. Os créditos passíveis de restituição, nos termos dos artigos 85 e 86, já falamos aqui, aquele, por exemplo, que o fornecedor entregou mercadoria à empresa que entrou em falência nos 15 dias anteriores à decretação da falência, a mercadoria não foi vendida, ele tem direito à restituição. Em sexto lugar, os créditos decorrentes da legislação do trabalho limitado a 150 salários mínimos por credor, e decorrente de acidente de trabalho sem limite. Em sétimo, os créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado, conforme eu já expliquei, de acordo com o artigo 83 da nossa Lei de Falências. E finalmente não, mas aparece o crédito tributário. Em oitavo lugar, de acordo com o artigo 83, inciso 3º, mas excluídas as multas, porque as penalidades vão estar lá para baixo. Depois vem os créditos com privilégio especial, de acordo com o artigo 83, inciso 4º da Lei de Falências. Os créditos com privilégio geral, de acordo com o artigo 83, inciso 5º da Lei de Falências, e os créditos com privilégio especial e geral estão previstos no Código Civil. Créditos quirografários, aqueles que não têm garantia nenhuma, quiro, mão, grafia pela mão, assinatura, só tem a assinatura do devedor, não tem garantia nenhuma. Voltando para mim, inclusive, aquele valor que ultrapassar 150 salários mínimos por credor, o indivíduo tinha 400 salários mínimos, então os 150 ele recebe, 250 não. E o que ultrapassar o valor do bem gravado, na dívida com garantia real, a dívida era de 100 mil, o bem gravado era de 80, 20 mil, ultrapassou. Isso que ultrapassou o valor do bem gravado e que ultrapassar 150 salários mínimos, entram como créditos quirografários. Certo? Vamos lá, voltando. Em 12º, as multas contratuais e as penas, inclusive as multas tributárias, as penúltimas a serem pagas, e os créditos subordinados, aqueles que o sócio emprestou, por exemplo, à sociedade, ele só vai receber de volta se todos os outros credores forem pagos. Em outras palavras, se ele não estivesse em falência. Então, é a ordem de preferência dos créditos num processo falimentar, num processo de recuperação judicial ou de concordata, aquelas que já foram concedidas, porque não se concede mais concordata. Foi substituído pela recuperação judicial. Voltando para mim, então, muito cuidado, muito cuidado. Processo de inventário, arrolamento, liquidação judicial voluntária, caput do artigo 186. O crédito tributário prefere a quaisquer outros, à exceção dos trabalhistas e de acidente de trabalho. Fim de papo. Nos casos de recuperação judicial, concordata e falência, aplica-se o parágrafo único do artigo 186, combinado com a Lei de Falências e combinado até com o Código Civil,
que determina o que são créditos com privilégio especial e com privilégio geral, formando essa coluna com 13 créditos na ordem de preferência em que eles se apresentam na combinação desses diversos dispositivos legais, CTN, Lei de Falências e nosso Código Civil. Na próxima aula, continuaremos o assunto preferências do crédito tributário. Até lá!